Vamos começar a nossa aula de história. Permaneçam com o áudio desligado, por favor. Na última aula de história, no primeiro conteúdo que a gente vem trabalhando aí, da nossa unidade 5, é sobre conquista da cidadania. Então, a gente viu ali, nas primeiras folhas da nossa unidade, o que é cidadania. A gente viu também aonde originou essa cidadania lá na Grécia, né? Como que eles faziam aí para manter, então, essa cidadania? Como que eles criaram essa cidadania? A gente viu que isso ocorreu lá na Grécia. E agora a gente vai começar lá na página 8 de História, que fala sobre as leis escritas em Roma do passado, tá? Vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Prof, uma dúvida Oi. que eu vi na apostila aqui, tem tipo um negócio que é 539 a.C., 450 a.C., assim, É tipo... uma linha do tempo, Murilo. De tudo que a Ah, gente vai conversar, se tu observar, lá embaixo tem a linha do tempo, certo? Então, sim. cada página, ó, tipo assim, ó, lá na página 6, falou lá sobre a Grécia, né? Então, mostrou ali a cidadania lá em Atenas, quando eles começaram a criar, então, essa espécie de cidadania. E aí tá ali na linha do tempo, ó, 430 antes de Cristo, tá? E aí, Legal. hoje, a gente vai falar sobre essas leis que eram lá em Roma, né? Essas primeiras leis que surgiram lá, as leis escritas. E aí vem 450 anos antes de Cristo, tá? Nós já vamos falar sobre a linha do tempo ali embaixo. Vamos lá. Acompanhe com a professora. Assim como acontecia em Atenas no passado, os habitantes de Roma também buscavam melhorar a vida nas sociedades. Então, como aqui, né, Roma do passado, como eles faziam lá em Atenas, que a gente viu, eles aí se reuniam, né, grupo de pessoas em praças para discutir melhorias para a cidade, discutir o que fazer de melhor, né, para o crescimento da cidade e até mesmo da população. Então, eles se reuniam e aí começou a surgir, então, a cidadania, porque eles discutiam todos juntos. A gente viu ali que tinha uma classificação, né, para fazer. Não eram todos que faziam essa escolha, essa votação. Só participavam homens, mulheres não participavam, estrangeiros não participavam, somente quem era realmente nascido lá em Atenas, né, na Grécia. Então, tinha uma burocracia, mas de uma forma geral, era considerado uma cidadania, porque eles, através de um grupo, né, escolhiam aí melhorias para a cidade. Em Roma também era assim. Só que em Roma, o que aconteceu? Por muitos anos, em um período da história, Roma foi governada por um grupo eleito de pessoas que deveriam atender às necessidades da população. Então, como lá em Atenas também tinha um grupo de pessoas aí, né? Aqui nessa imagem a gente consegue ver, ó, os habitantes de Roma elegeram esse grupo aqui, e esse grupo, então, era destinado aí, era a obrigação deles, né? O trabalho deles era decidir, governar Roma, então, decidir leis, né? E melhorias para a cidade e para a população. Aí, o que aconteceu? Antigamente, as leis romanas não eram escritas, registradas por escrito. Por isso, nem todas as pessoas conheciam os detalhes dessas leis ou quais eram os seus direitos. Por causa dessa situação, alguns romanos se organizaram para que as leis fossem escritas de modo que não se cometessem injustiças e para que todos pudessem se informar sobre seus direitos e deveres. Esse conjunto de leis foi dividido em 12 partes, gravadas em madeiras e afixadas em um espaço público. O que aconteceu? A população começou a sentir falta dessa lei
em registro. Porque o que acontecia? Às vezes acontecia algum problema na cidade e o cidadão, né, não conhecia a lei ou não sabia os seus direitos. Às vezes acontecia alguma injustiça e a pessoa não sabia se aquilo era direito dela, o que fazer, se aquilo estava em lei, qual era a punição que tinha que ser tomada, né? A providência a ser tomada. Então, surgiu-se a necessidade de escrever essas leis e colocar, então, o que eles fizeram? Eles fizeram um registro de 12 leis, as 12 leis mais importantes que tinham lá em Roma, né? Naquela época, eram 12 leis. E aí, eles registraram em madeira, foi escrito em madeira, gravadas em madeira, e fixaram, então, na praça da cidade, para que todos os habitantes da cidade pudessem ver essas leis e, então, saber dos seus direitos que tinham, né? E isso foi lá em 450 mil anos antes de Cristo, né? O registro das 12 leis, registro das leis das 12 tábuas na Roma do passado. Então, eles registraram aí e fixaram em praça, né? Essas leis romanas ficaram conhecidas como leis das 12 tábuas, pois foram distribuídas em 12 blocos de madeira em um mural. O objetivo era possibilitar o acesso a essas informações para todos os indivíduos. As leis definiam como aplicar a justiça, como agir em caso de dívidas e também previam o processo de compra e venda de produtos e terras em Roma, tá? Então, o que tinha nessas leis era isso, como que eles iam fazer justiça, né? Aplicar a justiça talvez a um bandido ou alguém que fizesse algo errado. E em caso de dívidas, quando a pessoa ficava devendo aí, não podia pagar, né? Como que iria fazer em caso dessas dívidas, e também quando eles compravam e vendiam terras ou produtos lá dentro de Roma, tá? Então, essas leis eram ali para Roma. Vamos lá. Aqui na próxima página, na página 10, vem a seção Outros Olhares. Leia esta imagem e os textos verbais correspondentes. Aqui nessa imagem é um cilindro, certo? Esse cilindro aqui é lá da época de Ciro, tá? A inscrição nesse cilindro foi realizada há muito tempo, quando Ciro, na época, rei da Pérsia, ordenou que fossem registrados registrados o respeito às religiões e o fim da escravidão entre sua população. O registro dessas ordens foi feito em barro cozido na forma de um cilindro. Lembra que a gente estudou que lá na Mesopotâmia, eles faziam esses registros, as pessoas que eram mais, assim, afortunadas, né, mais, que tinham mais bens, conseguiam registrar através de cilindros. A gente viu ainda, né, alguns exemplos aí. Tinha, então, os tablets de argila e tinha as pessoas que conseguiam registrar aí através de cilindro. E o Ciro, lá na época, né, que era o rei de Pérsia, e ele, então, ordenou que fosse feito um cilindro, né, aqui escrito com cuneiforme, né, talhado em barro. A gente viu isso também, que era cuneiforme, né, essas escritas em barro que tinha lá naquela época. E ele mandou fazer esse cilindro, então, com as leis. Na verdade, não é bem leis, é registros de respeito à religião, ou seja, ele respeitava cada religião, ele não tinha uma ordem, né? Não era assim obrigatoriamente ser de uma religião, ele respeitava, e ele também botou ali o fim da escravidão da população, que para ele não era para ter escravos, né? Então ele registrou dessa forma aí no cilindro de barro. E aí agora aqui a gente vai completar, certo? Vamos fazer juntos, tá? De acordo com a leitura, responda a esta questão. O que foi registrado no cilindro atendendo à solicitação do rei de Pérsia? O que foi registrado? Foi o fim da escravidão e respeito às religiões, né? Exatamente. O fim à escravidão. Para deixar todos livres. Para deixar todos livres, né, prof?
Sim, mas aí a gente vai anotar o seguinte, que a gente colocou que no cilindro. Deixa eu fazer a resposta aqui, peraí. Eu nunca vi a história de um rei que fez o fim da escravidão. Eu botei o fim da escravidão e o respeito às religiões, tá? Sim, podia ser assim, tranquilo. Ó, pessoal, a prof botou uma resposta mais completa aí, tá? No cilindro de Ciro estão registrados o respeito às religiões e o fim da escravidão. Depois, na 2, diz assim. Sobre as... Prof, Oi? eu tô terminando, tá? Não apaga, tá, prof? Eu tô na escravidão. Sobre as leis registradas por escrito, marque um X na alternativa correta. Os escritos registrados no cilindro de Ciro não beneficiavam as pessoas escravizadas. Ou Falso. os Falso. direitos romanos foram registrados em 12 tábuas que foram expostas publicamente. A Sim. segunda, obviamente a segunda, né? Nós acabamos de falar disso. Isso aí. Segunda. Na atualidade, como Através sou... dos decretos, assim, que Na o presidente... atualidade, como os cidadãos têm acesso às leis do país que habitam? Como que a gente tem acesso a essas leis aí? Na internet e também aos decretos que o rei... A gente tem o rei não, acesso, a gente tem acesso por registros impressos, né? Porque às vezes se a gente chega no estabelecimento, certo? E a gente tem dúvidas sobre direitos, né, deveres, alguma coisa assim, a gente pede o quê? O livro do consumidor. Lá tem as leis, né, isso referente ao consumidor, né? Lá tem leis que a gente pode estar aí fazendo a leitura e vendo o que a gente tem direito ou não aí num estabelecimento, certo? Isso sobre consumidores. Só que a gente também tem acesso impresso, né, a qualquer lei que exista aí no país. A gente tem, então, registros impressos e a gente tem a pesquisa através da internet também, tá? Então, vamos colocar lá. Por registros impressos ou pela internet. Lá embaixo, na nossa apostila, na linha do tempo lá, a primeira imagem, 539 a.C., tem a imagem ali desse cilindro, né? Sim, eu não apaga. Ele tá em qual museu agora, prof? Ou já foi pro prédio? Ele tá no Museu Britânico em Londres. Ele se encontra. Nossa. Bem longe. Ah, tá ali embaixo da foto dele, né? Não apaga, tá, prof? Eu tô terminando. Eu botei por registros impressos ou pela internet, assim. Tranquilo. Olha, parece um celular.
Pronto. Que susto que tu me deu. Oi, pessoal, posso seguir? Sim, Por mim, sim. por mim também. Acho que pode. Continuando, então, na página 11, continuar aí a leitura. Outros povos também conseguiram conquistar uma maior participação na sociedade e na elaboração de leis com o objetivo de favorecer a maioria da população. Tempos atrás, na Índia, o imperador Ashoka elaborou 33 instruções que objetivavam a paz e a liberdade. Para o imperador Ashoka, era importante não só o seu povo, mas também outros povos praticar a justiça, a igualdade, o respeito às religiões e repreender a escravidão de pessoas. Então, assim como o rei Ciro lá da Pérsia, né? Esse rei aqui lá da Índia, esse imperador lá da Índia, ele também fez instruções aí para a pessoa ter liberdade, paz e liberdade, né? Para praticar aí justiça, igualdade, o respeito às religiões, né? E aí repreender, ou seja, né, não existir mais aí a escravidão de pessoas. E aí a gente tem então aqui, ó, uma inscrições do rei Ashoka na Índia em 240 mil anos antes de Cristo, que também é um cilindro, né? Foi entalhado aí, ó, se a gente observar, um cilindro entalhado com cuneiforme lá, né? Feito de barro. E do lado aqui tem as instruções de Ashoka, que foram lapidadas em pilares registrados em diferentes línguas e espalhadas por muitos locais da Índia. Então, eles faziam aí esses pilares, né? Com esses registros, essas instruções que esse imperador deu, eles fizeram com várias línguas, né? Registraram em várias línguas diferentes para que todos os povos que fossem a esses locais conseguissem fazer a leitura e espalharam aí em vários locais da Índia. Essas construções. Estudamos que há muito tempo as pessoas buscam conquistar direitos sociais, tais como registros das leis, para que todos os indivíduos tenham acesso a essas informações, a participação em decisões que envolvem o bem-estar dos moradores das cidades e a igualdade entre as pessoas. Então, galera, o que a gente vem estudando até agora é o que a gente começou a falar lá no início da nossa unidade. E a gente vai tratar sobre aí a cidadania, né? Sobre a conquista da cidadania aí. Então, a gente viu que o quê? Lá na Grécia, a gente viu que além da Grécia também tinha lá em Roma pessoas que praticavam essa cidadania, que começaram a conquistar essa cidadania, né? Então, na Grécia, em Roma, a gente viu ali na Índia também pessoas que tinham o Ciro, que é esse rei lá da Pérsia, né? Bem de antigamente. Então, todos eles já praticavam essa cidadania que foi, aos poucos, conquistando aí espaço, né? Entre as pessoas. Galera, de atividade hoje de história, vocês vão realizar lá na página 12 a sessão Interpretando. A sessão Interpretando diz assim, ó. De acordo com o que você estudou, com o que a gente vem falando aí sobre essa conquista de cidadania, nesta imagem representa a conquista de direitos no decorrer do tempo. Para isso, utilize os direitos conquistados indicados nos balões de fala dos personagens e escreva-os nos degraus ilustrados. Então, como tem lá no início da nossa unidade, se vocês voltar na página 4, tem os degraus lá que a gente observou. Saúde, a liberdade, igualdade, educação, né? São os direitos aí do povo. Então, aqui na página 12, vocês vão fazer da mesma forma. Só que aqui,
tem essas pessoas do lado, esses reis, imperadores, que cada um tem uma fala, certo? Então, ali, vou dar um exemplo. Decisões para o bem-estar dos moradores da cidade. O que significa isso? Saúde. Saúde, exatamente. Então, vocês vão anotando isso lá nos degraus que tem ali do lado. Vocês vão colorir o degrau e vão anotar aí o que cada fala representa. Vocês vão anotar nos degraus, certo? O que representa igualdade de direitos, o que representa leis escritas, o que representa leis de tradição oral, tá? Então, vão anotar cada significado ali nos degraus, beleza? Para a próxima aula de história, que é segunda-feira, dia 24, a gente vai ver aí o que cada um anotou. Beleza? Ficou alguma dúvida hoje sobre as atividades, sobre as explicações de história? Não. Não? Tranquilo? Sim. Então tá. Atividade vocês anotem na agenda para não esquecer, para segunda-feira, envie foto para a professora, tá bom? História de novo, quinta-feira, né? Nós temos aula segunda-feira de história, Ah, tá. dia 24, tá bom? Galera, nossa aula fica por aqui. Espero que eu tenha passado para vocês um pouquinho desse conhecimento aí do início da cidadania, né? Que a gente vai trabalhar aí ao longo dessa unidade. Beijinhos e até a